Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre vida saudável. Nesse episódio, a gente fala sobre um assunto que certamente você já falou, você já comentou, com certeza você tem uma opinião, e hoje a gente vai contribuir para que você entenda mais sobre o assunto vacina. É preciso ter medo dela? Como ela está sendo desenvolvida? O que a gente precisa saber para decidir se vamos tomar vacina ou se não vamos tomar vacina? Meu convidado hoje é um amigo querido, antigo, Dr. Paulo Ouzon, que é clínico e infectologista. Satisfação revê-lo, doutor, mesmo que remotamente. Pois é, para mim também é uma grande satisfação, né? A gente já até chegou a trabalhar junto algumas vezes, né? Exatamente, nos primórdios do bem-estar, né? Doutor Isso. Paulo, Dr. Paulo colaborou muito com os pilotos, foi um auxílio luxuoso, importantíssimo para todos nós. Doutor, vacina. Precisamos ficar com medo? É legítimo esse medo? O que a gente precisa saber sobre isso? Olha, a história da vacina, eu vou contar um pedacinho, né? Que é uma coisa importante. O nome vacina vem de vaca, né? Agora, por que esse nome vem da vaca, né? Quando tinha, na época da varíola, a mortalidade era extremamente elevada, da ordem de 50% mais ou menos. E o que acontecia é que no Oriente, né, na China e outros países da região, eles pegavam pedaços, por exemplo, a pessoa apresentava um quadro de varíola. Quando secavam as lesões, algumas profissionais, não vamos dizer profissionais da saúde, mas eles pegavam aquela casquinha que ficava e passavam na pele de uma outra criança, de uma outra pessoa, e com isso, em alguns casos, eles evitavam a varíola. Na Inglaterra e na Europa, começaram a usar o líquido que tinha dentro da bolha da varíola. E isso andou provocando, obviamente, alguns casos se imunizaram, mas muitas pessoas tiveram necrose extensa, com até amputação de braço, e tiveram, inclusive, quadro de varíola, porque estavam injetando o vírus vivo, né? E existe uma varíola que é chamada cowpox, que é da vaca, né, do gado, e que aquelas pessoas que ordenhavam as vacas e apresentavam a cowpox acabavam se imunizando. Então, a partir daí que se começou a usar um vírus que era um vírus da vaca, né, a varíola da vaca, e que deu proteção. Entendeu? Deu proteção. Assim, começa com uma observação, né? E é justamente a história da vacina começa com um período importante de observação, né, doutor? O que o senhor está querendo dizer é que nós não temos tempo ainda de um período de observação para definir a eficácia de uma vacina contra a Covid-19? Olha, a gente não tem tempo ainda suficiente e nem tem ainda, não seguindo todas as etapas de produção de uma vacina. Por exemplo, a vacina que se produziu com eficiência, que produzia a defesa e que ao mesmo tempo não tinha efeitos colaterais, foi a da cachumba. Demorou em torno de 4 a 5 anos, só para se ter uma ideia. E agora nós estamos numa doença que é pouco conhecida, eu que tenho visto, orientado vários pacientes aí, tem uma certa variação assim, da clínica dos casos, inclusive. E, então, no meu entendimento, né, de outros profissionais que são um pouco mais receosos em relação aos efeitos colaterais, se você for ver a história da vacinação, teve épocas em que a vacina produzida era pior que a doença. Isso já aconteceu, né, doutor? Agora, não é também novidade a mistura de política e ciência, né? Misturar ideologia com ciência. Isso atrapalhou em outros tempos e atrapalha agora também, né? Atrapalhou sempre, desde se você pegar na época da varíola no Rio de Janeiro, com o Oswaldo Cruz.
Se você pegar outras, aqui no Brasil mesmo, né, peste negra. Então, sempre houve um conflito entre os políticos, né, principalmente governadores ou presidentes, e aqueles cientistas que procuravam arrumar uma solução para a vacina. Então, na verdade, eu estou lendo um livro, inclusive, de epidemia, que é de um colega ex-aluno, né, que é muito bom, que é da história de epidemias, né? Então, é impressionante como essa história... Qual é o nome, doutor? A história das epidemias, da Stefan Zweig. Então, eu estou praticamente no final do livro. Vamos dizer assim, desde sempre, a política e o tratamento e a formação de vacinas foi não só a vacina, mas o tratamento sempre foi uma coisa muito confusa. Não é exclusividade desse nosso tempo, né? Mas tem uma questão que é um pouco muito marcante para esse mundo contemporâneo, doutor. Nunca a humanidade usou tanto dinheiro, mobilizou tanto dinheiro para alguma ação. Nem as 2 guerras mundiais movimentaram tanto dinheiro quanto a produção dessas vacinas. Esse dinheiro é uma energia que está sendo usada para tentar resolver o problema. Se a gente entende que a vacina não tem tempo suficiente para atacar o vírus, o que a gente faz com esse dinheiro, a gente enquanto humanidade? Pois o que está vendo, na verdade, é assim, uma corrida, né, para ver quem produz a primeira vacina que seja eficiente, que seja segura, né? Porque vacinas, mesmo aquelas vacinas que são seguras, obviamente isso não é noticiado, porque o benefício que ela traz, por exemplo, poliomielite, o benefício que ela traz é maior do que poucos casos que podem evoluir de uma forma com efeitos colaterais, né? Por exemplo, Guillain-Barré. Você tem uma série de doenças, principalmente neurológicas, que podem ser decorrentes de vacinação. Então, o que acontece é o seguinte, essa epidemia é uma epidemia muito complicada, até do ponto de vista de saber a origem dela, né? Existem, pelo menos, hipóteses assim, até que esse vírus possa ter sido, de uma certa forma, encomendado, né? Então, tem fatos que ajudam nessa interpretação. Por exemplo, Fernando, vendo imagens de satélites, os americanos descobriram que os pátios dos hospitais de Wuhan estavam lotados em agosto do ano passado, né? Isso já é uma coisa que já faz a gente desconfiar um pouco. Outra coisa... O senhor está dizendo isso 6 meses antes da doença ser anunciada? Sem dúvida. Outra coisa, durante um certo período do ano passado, os aviões praticamente não circulavam dentro da China, né? Circulavam da China para fora, né? Isso também é outro dado que faz a gente pensar um pouco, né? Qual o motivo dessa... Por exemplo, assim, começou a ter Covid no Ocidente e, no entanto, existia em Wuhan, existia em Pequim e outras cidades da China, né? Isso também é uma coisa que também faz a gente ter uma certa desconfiança em relação a isso. Também outras pessoas que fugiram que eram cientistas que fugiram da China, né, que hoje são mantidas meio que isoladas assim por segurança, isso também é uma coisa que aconteceu. Outra coisa que aconteceu também no Centro de Virologia de Canadá, alguns virologistas chineses circulavam com uma frequência muito grande entre o Canadá e a China, né? E no Canadá é que existiu o coronavírus, que foi descoberto num país árabe, né? Então, tudo isso leva a uma certa desconfiança, né? Especulação, porque, doutor, não é brincadeira a gente imaginar que nunca se gastou tanto dinheiro na nossa existência como humanidade, como agora. Então, esse volume de dinheiro faz pensar em possibilidades múltiplas. Eu acredito que aqui, com esse episódio, a gente está mostrando assim, um espectro de um pensamento de um médico estudioso, respeitado, e o ponto de vista dele. Isso vai contribuir para um mosaico de informações que certamente a gente pode ter acesso em vários outros lugares. Mas quando a gente fala desse montante de dinheiro, que é maior do que 2 guerras mundiais, a gente não pode desprezar
análises e fatos, né, doutor? Sem dúvida, né? São fatos, isso aí são coisas já comprovadas, né? A gente falou a gente está falando do dinheiro, a gente está falando também outra coisa que é importante, a associação entre guerra e epidemias, tá? Isso é uma coisa também, se você pegar por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a mortalidade por gripe, né? Foi uma coisa, 50 milhões de pessoas. Quer dizer, então, sempre houve essa associação, né, entre guerra e também epidemias, né? Agora, doutor, agora a pergunta não é para o doutor Paulo Ouzon, mas é para o cidadão Paulo Ouzon. Você tomaria a vacina? Ela fica pronta talvez no início do ano, fica aí primeiro semestre, dizem que com certeza, alguma coisa fica pronta aí chamada de vacina. O senhor toma? Eu não tenho segurança em relação a isso. Eu não tomaria. E não tem uma que tem mais segurança, outra que tem menos segurança. Nós temos aí talvez umas 5 sendo desenvolvidas. No dia que a gente grava hoje esse episódio, nós temos 176 mil mortes aqui no Brasil. O senhor não enxerga uma luz aí dentro dessas 5 possibilidades de vacinas? Estão falando dessas 5 mais importantes, né? Pois o que a gente pode ter também é uma epidemia por vacina, como já houve no passado. É uma coisa muito, muito complicada e, vamos dizer assim, o montante de dinheiro que está envolvendo isso está levando as pessoas a pularem, né? Por exemplo, você tem desde vacinas primitivas, né, como a da Rússia e provavelmente da China, que são vírus mortos, que são injetados nas pessoas. Na verdade, assim, pode não desenvolver a doença, mas você tem várias proteínas e outras substâncias estranhas que estão sendo injetadas, né? Isso pode provocar o desenvolvimento de algumas doenças, algumas que nem a de síndrome de Guillain-Barré, algumas encefalites, né? Tudo isso pode acontecer. Não se sabe ainda nem o que a doença provoca, né? Nem o que o vírus provoca ainda, certo, né? Olha, se você pegar, por exemplo, eu já acompanhei e ajudei, vamos dizer assim, na condução de aproximadamente 140 pacientes de uma clínica grande, né, que eu sou consultado todos os dias, e também pacientes que me procuraram. E desses 140 pacientes, vamos dizer assim, tratados com uma coisa que é muito criticada, né, que é a hidroxicloroquina e a ivermectina, na verdade, a gente tem um resultado relativamente bom. Não é nem relativamente bom. Quer dizer, 140 pacientes, a gente não ter nenhum paciente que morreu, né, e 2 internações, né, tratando o quê? Eu sou daquele grupo de tratamento precoce, entendeu? Então, o tratamento precoce é uma solução, no momento, bastante viável e está dando bastante resultado. Uma corrente de pensamento. Agora, quais seriam as ações viáveis assim para o combate ao vírus? A gente está vendo que a população está completamente cansada. São Paulo, a cidade de São Paulo, acaba de regredir da fase verde para a fase amarela. Isso causa um estresse tão grande. As pessoas falam, não, eu só vou agora sair de casa quando tiver a vacina. Parece que a vacina vem para muitas pessoas como um divisor de águas, né? A partir da vacina, pronto, acabou o mundo, acabou a tristeza, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Estão vendo vacina como uma solução definitiva e um milagre. Isso não vai acontecer, né? Tem já alguns cientistas importantes até que acham que, vamos dizer assim, na medida que você vai demorar mais tempo ainda para se produzir uma vacina que seja eficiente e que não dê efeito colateral, pode ser que você, nesse momento, já tenha até imunidade de rebanho. Pode ser que, vamos dizer assim, ao invés de ter que vacinar não sei quantos milhões, bilhões de pessoas, você tenha que vacinar em algumas campanhas. Isso pode ser que aconteça, entendeu? Aí essa pressa toda que está vendo, né, isso aí é uma coisa que traz um certo prejuízo. Mas existem sinais, e o senhor até aproveita para esclarecer melhor, todo mundo fala isso de imunidade de rebanho, né, imunização de rebanho. Existem sinais de que isso está acontecendo? E, afinal de contas, o que é isso? Se é que a gente pode definir aqui nesse nosso papo. Então, existe um conceito, na verdade, assim, o que a gente está vendo na mídia aberta, que está vendo muita informação conflitante, isso torna as pessoas confusas.
Aí você tenta explicar como uma coisa funciona e as pessoas não acreditam. Então, o que acontece é o seguinte, você tem um conceito esse conceito ficou muito patente na época da AIDS, né? Porque você pegava esposas de indivíduos positivos e você tinha praticamente certeza que ia dar positivo, e não era isso que acontecia, né? Metade das mulheres casadas com indivíduos que tinham AIDS não apresentavam a doença, né? Então, daí que ficou esse conceito, depende da carga viral que você tem contato. Então, se você for tendo contato com cargas virais pequenas, você vai desenvolvendo imunidade. Tem um filme japonês que acho que mostra, é fantástico esse filme, um espaço fechado, uma área relativamente grande, eles colocaram pessoas sadias, espirrando, tossindo, falando baixo, falando alto, e daí você olhava e você não vê absolutamente nada no ar, né? Daí, quando faziam uma iluminação através de alguns raios ultravioletas, eu não me lembro que raios que usaram, você via uma nuvem, entendeu? Aquilo que aparentemente não tinha absolutamente nada, era uma nuvem, né? Parecia uma névoa aquilo, né? Então, o que acontece? A pessoa que fica dentro de um espaço fechado, sem ventilação, respirando durante um certo tempo, é aí que você tem o risco. Se você andar na rua, se você andar no Ibirapuera, se você andar no espaço aberto, não existe uma população viral grande. A população viral é pequena e você não contrai a doença. Você vai contrair num lugar fechado, onde existe concentração de vírus, onde tem carga viral grande. Entendeu? Então, essa carga viral pequena é que vai dar imunidade coletiva, né, que chama de rebanho. Sim, essa que está menos concentrada, né? O senhor acha que a gente chegou perto dela, a gente está a caminho dela? Olha, ela só é possível na medida que você tenha uma condição de entrar em contato com pequenas quantidades de vírus, né? Não esse pavor. Eu já atendi um paciente outro dia aqui que está preso dentro de casa, não sai, mora sozinho, entendeu? Só pede comida pelo telefone, tem que entregar na porta da casa dele, né? E isso aí, na verdade, assim, você não se imuniza, você fica... E daí fala assim, não, de repente é a segunda onda, né? É a segunda onda ou é a segunda situação onde pessoas que ficaram escondidas estão entrando em contato de novo com o vírus, né? Eu penso que é muito mais isso do que uma segunda onda. Então é pior ainda, né? Porque ainda falta a segunda onda, né? Se essa não é, ainda falta ela chegar, né? Pois é. Então, quando você tem exposição de pessoas a pequenas, por exemplo, você está andando no Ibirapuera, obviamente tem gente que tem lá uma certa carga viral, está tossindo, está espirrando, mas isso o ar trata de espalhar, e você tem contato com pequenas quantidades. Sim, e tem reação mais efetiva, né? Mais efetiva, vai querendo ter anticorpos. Sim, sim. Doutor, para a gente caminhar aqui para o fim, na opinião do senhor, o que é imunidade garantida para as pessoas que já tiveram a Covid? Elas estão livres por quanto tempo? Qual a opinião do senhor? Olha, a gente não conhece totalmente a doença, mas uma grande parte das doenças produz imunidade definitiva, né? Principalmente virais. Algumas não. Então, eu vou dar exemplo. Se você tiver sarampo, é a melhor vacina para ter sarampo é a própria doença. Própria doença. Seria o caso da Covid? Peraí, vale para cachumba, vale para outras. Para Covid, vamos dizer assim, deixa eu só citar uma outra que não é esse modelo. Por favor. AIDS, por exemplo, você cria anticorpos, mas não neutraliza. Entendeu? Então, vamos dizer assim, eu acho que o modelo é mais um modelo parecido com aquele que dá imunidade definitiva do que esse da AIDS, por exemplo, que não dá. Entendeu? Agora, isso a gente vai ficar sabendo com o tempo. Tá, é o tempo. O tempo vai explicar muita coisa para a gente e a gente precisa estar aí para ver, né, doutor? Queria agradecer a sua participação, doutor. Foi uma alegria conversar com você. Boa sorte, saúde para a gente, né? Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.